Olá, a paz do Senhor para todos. Eu estava aqui meditando e querendo entender um pouco a razão de quanto juventude nós temos perdido nesses últimos tempos. Jovem que não chega a completar nem seus 14 anos. Muitas vezes a maioria dos jovens não estão completando nem 20 anos. Nós estamos em uma época a qual o que mais nós temos visto, os jovens sendo destruídos. E eu pude ter alguns motivos dentro da Bíblia Sagrada. Lá no livro de Mateus, capítulo 2, vai dizer que quando Jesus Cristo nasceu, já havia uma grande perseguição a respeito de Jesus, um menino que ia nascer para salvar o mundo. E já tinha se levantado um grande ódio no coração de um homem chamado Herodes, a qual governava o povo de Roma. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus nasceu, apareceu um anjo a José, o pai de criação de Jesus Cristo aqui na terra. O anjo alertava José que ele veria de sair daquele local que havia um homem para procurar matar o menino. E aquele homem obedeceu à voz do anjo e se retirou dali e deu um grande livramento para o menino Jesus. É óbvio que a gente vai entender que Jesus, querendo ou não, ele vinha fazer a sua missão na terra. Mas ele, como ele veio 100% homem, 100% espírito, ele como 100% homem, ele trouxe um ensinamento para nós, o risco que nós corremos na vida. E a Bíblia vai nos dizer, se a gente for observar, a humanidade também, existe um mal que tem sede de destruir a humanidade. E o único meio de a gente se livrar é a respeito de quando ouvimos a voz do Espírito Santo a respeito dos riscos a qual nós corremos e nós precisamos correr e obedecer. Aí eu estava entendendo por qual motivo. Porque muitas das vezes a gente tem observado que apanha muitas vezes uma família a qual o pai não conhece o Evangelho, não conhece Jesus. E às vezes o anjo vem falar, o Espírito vem falar, a forma de educar, a forma de você ensinar o seu filho como que se deve andar. E muitas vezes falta isso nos pais e os filhos vão crescendo sem maturidade, vai crescendo sem ensinamento. Uma das coisas maior e profundas do que você pode entender e ter na sua vida é o ensinamento. Aí junto com isso eu pude entender quantos jovens que não são ensinados e quando chega aí fora aprende a fumar droga cedo, aprende a se prostituir cedo. E a Bíblia vai dizer que aquilo que você planta é aquilo que você colhe. E um erro que nós cometemos, eu descobri que antigamente a maior desejo que o pai tinha com seus filhos se chamava ensinar algo chamado a Torá. A Torá é mais representante como os dias de hoje, a Bíblia Sagrada de Deus. E quando eles ensinavam a Torá, o maior desejo dele é ver seus filhos se tornar sacerdotes na casa do Senhor. Não que esteja errado hoje, eu vejo uma grande ganância, grande ambição, que a primeira coisa que os pais pensam hoje é ensinar seus filhos a estudar, fazer uma faculdade e ter um bom emprego. Aí muitas vezes, por não conhecer a Torá, ou se não conhecer a palavra de Deus, cresce uma juventude com conhecimento e entendimento só das coisas do mundo, só das coisas material. E quando o vento vem, a dificuldade vem, além de muitos jovens serem assassinados, o que tem mais crescido no mundo são pessoas que não conseguem ter derrota na vida e estão arrancando a sua própria vida. Pessoa que não tem uma paz no teu coração, não tem o Espírito Santo no teu coração para ter uma vida tranquila, estão se enfardando, estão morrendo. Aí eu descobri que a falta disso tudo é a falta da presença de Deus. Aí eu estava querendo entender, junto com isso tudo, qual motivo daria a Jó, depois de perder todos os seus bens material, ter perdido seus filhos, ter se tornado até mesmo uma enfermidade na sua vida, ter uma mulher do teu lado que não vê de abraçar e ajudar, mas sim dava palavra de abandono para ele abandonar o Deus que ele servia. Qual motivo esse homem perdendo isso tudo, tendo esse tanto problema e não abandonou sua fé diante de Deus?
Qual motivo Jeremias tinha no meio de um povo de Israel, a qual já tinha perdido o entendimento, a sabedoria das coisas de Deus, e começava a pecar, e de repente ele, usado por Deus, poucos profetas usados por Deus, começava a profetizar a respeito do conserto, e através daquele conserto que ele pregava, ele era mal entendido, era mal compreendido, e muitas vezes ele querendo o bem das pessoas, até mesmo sendo parado diante de uma prisão, sendo chicoteado, levando pancada, mesmo assim não abandonava a sua fé. Até quando também eu pude entender que por qual motivo diversos profetas, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo que ia ser jogado dentro de uma fornalha de fogo, e mesmo sabendo que eles iam morrer, não abandonou a sua fé diante de Deus. O motivo está escrito, está lá, quando seus pais lá no começo faziam uma base, criava a raiz deles a fé em Deus, que é o ensinamento da Torá. Ou sendo, sabe qual o motivo que hoje a humanidade está sofrendo, está perdendo a sua estrutura, está perdendo o seu equilíbrio de viver? É porque lá no começo pularam a etapa. Lá no começo erraram, procuraram olhar só para o lado material, esqueceram do lado espiritual. Esses homens, eu pude entender que o maior benefício que o ser humano pode ter na vida, na face da terra, é não perder a sua fé diante de Deus. Porque você pode observar que tudo que você conquista aqui na face da terra, você começou do zero. Do zero você começou, do zero você conquistou. Assim são as coisas de Deus. Você pode perder tudo, mas não perde sua fé. Porque é o mesmo Deus que permitiu você perder, é o mesmo Deus que pode te garantir a vitória.